Graça e paz, eleitos, abençoados de Deus, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma live abençoadíssima para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. Antes de mais nada, eu quero mandar aí um alô para todos os meus inscritos no YouTube. E quero também mandar a graça e a paz para todos os irmãos no Facebook. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Cristo Ressuscitado. Eu quero mandar aí um alô e a graça e a paz para o irmão Reginaldo de Brasília. Irmão Reginaldo, seja bem-vindo à nossa live. Deus continue te abençoando como tem te abençoado. Eu quero mandar também aí a graça e a paz para todos os irmãos que pregam o Evangelho da Graça. Quero mandar também aí um alô para os irmãos e também a graça e a paz para os irmãos do grupo Caminho da Graça, né? Eu estou participando de um grupo aí por nome Caminho da Graça no WhatsApp. E eu quero mandar aí um alô para todos os irmãos do grupo Caminho da Graça. Deus continue abençoando vocês como tem abençoado, pois vocês já são abençoados. Meus amados e queridos irmãos, você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, né? Nós temos um canal no YouTube e o nome do meu canal no YouTube está assim, Fabiano Santana, Pregador da Graça. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para você receber todas as notificações. Sempre nós estamos lá postando vídeos novos, mensagem nova, pregando o Evangelho da Graça para a glória do Cristo ressuscitado. Eu quero também mandar aí a graça e a paz para a irmã Maria das Graças Rodrigues, que está nos assistindo também. Graça e paz, minha irmã, que o Deus Todo-Poderoso continue te abençoando, pois a irmã já é abençoada em Cristo Jesus. Amados de Deus, compartilhe essa live aí para que outras pessoas também recebam mais uma porção do Evangelho da Graça para a glória de Deus. Compartilhe essa live para que outras pessoas também que estão presas, aprisionadas dentro do sistema religioso, possam ouvir essa mensagem e possam ser libertas do sistema religioso. E compartilhe essa live também para que outros irmãos também que estão em graça, da graça de Deus, recebam uma porção da palavra do Cristo ressuscitado. Glórias a Deus. Meus irmãos, antes de mais nada, de antemão, eu quero fazer uma breve oração, pois o apóstolo Paulo, ministro da incircuncisão, pregador da graça, ele disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu eterno nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é o Pai dos Espíritos. Meu Deus, eu te peço, me use uma vez mais, pois eu vou usar a tua palavra, que eu diminua e que teu Espírito Santo cresça na minha vida, para a glória de Jesus Cristo, o ressuscitado. Deus amado, tu és fiel,
Tu és santo, tu és poderoso. Eu te peço, fala conosco uma vez mais por intermédio da tua palavra. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito na vida dos ouvintes. Empurra um pouco mais essa palavra verdadeira, pura, limpa desse evangelho poderoso para a glória do Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus. Amém. Quero mandar também a graça e a paz para o irmão Elias Paulo. Ele está nos assistindo também, está assistindo a minha live. Ele colocou aí graça e paz. Amém, irmão Elias Paulo de Açailândia, Maranhão. Graça e paz, meu amado. Quero mandar também aí a graça e a paz para o irmão Reginaldo Bertoso, que está assistindo a minha live diretamente de Brasília. Graça e paz, meu amado irmão Reginaldo Bertoso. Quero mandar também a graça e a paz aí para a irmã Valdete Formentim, que está nos assistindo também. Graça e paz vos seja multiplicada da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa live, né? Glória ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu não vou me estender muito nessa live, pois eu sei que amanhã é segunda-feira e muitos dos irmãos precisam dormir, descansar, para amanhã trabalhar, mas eu não vou me estender muito, mas em rápidas palavras, eu quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Glória a Jesus, nessa noite. Amém. Eu vou ler aqui em Gálatas, no capítulo 2, e o versículo de número 10 e diante. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 10 e diante. Diz assim o Evangelho: recomendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou da parte dos legalistas, porque Tiago também era um dos colunas da igreja, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quer dizer, Pedro estava comendo com os gentios. Pedro estava se misturando com os gentios que não tinha lei de Moisés. Mas quando chegou Tiago, que era um dos colunas da igreja, que era legalista, pregava a circuncisão, Pedro se retirou, temendo os irmãos da circuncisão, a Pedro, Tiago, a João, a Tiago, a João, a Filipe, os da circuncisão. Versículo de número 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios, e não como judeu, porque obriga os gentios a viveres como judeus. Segundo a pedagogia, diz que tudo que a gente lê por mais de uma vez, ou por inúmeras vezes, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo 14, que diz assim: mas quando vi
que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele repreendeu a Pedro, que era legalista, que pregava o legalismo, que pregava a circuncisão, que pregava o evangelho da circuncisão. Graça e paz, irmã Vilma Moreira. A irmã Vilma Moreira colocou assim: abençoado de Deus, graça e paz. Amém, Elita? Abençoada. Graça e paz também para a senhora. Que Deus continue te abençoando, pois a irmã já é abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, quando Paulo viu que Pedro não estava andando diretamente conforme a verdade do Evangelho, Paulo agora repreendeu a Pedro. E por que Paulo repreendeu a Pedro? Porque Pedro era judeu de origem judaica e Pedro estava se comportando como gentil. E uma vez que Pedro estava se comportando como gentil, Pedro também estava querendo obrigar os gentios a viverem como judeu. Foi o que Paulo disse para Pedro em Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas quando eu vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, Pedro obrigava os gentios a viverem como judeu. Pedro era judeu de origem judaica, pregava o legalismo. Pedro pregava a circuncisão, pregava a lei. Pedro era discípulo de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré também pregava a circuncisão, pregava a lei de Moisés, como Paulo disse em Romanos capítulo 15, versículo 8, que Jesus Cristo era ministro da circuncisão. Então Jesus Cristo, como judeu de origem judaica, pregava a lei de Moisés, pregava a circuncisão, o evangelho da circuncisão. Pedro também era discípulo de Jesus de Nazaré. E como Pedro era discípulo de Jesus de Nazaré, Pedro também era considerado uma das colunas da igreja primitiva, juntamente com Tiago, juntamente com João. Pedro também pregava o evangelho da circuncisão. Só que Pedro, quando estava longe de Tiago, de João, dos irmãos que pregavam a circuncisão, ele se misturava entre os gentios e comia com os gentios. Ele falava com os gentios, brincava com os gentios, se comportava como gentil. Quando os irmãos da parte de Tiago, ou seja, quando os irmãos da circuncisão chegaram, a Bíblia diz que Pedro se apartou dos gentios porque temia os irmãos da circuncisão. Ou seja, Pedro era legalista, pregava a lei de Moisés, enquanto os irmãos da parte de Tiago, e Tiago estava longe, ele falava com os gentios, se comportava como gentil, se misturava com os gentios. Quando os legalistas, os da parte de Tiago, chegaram, Pedro agora se afastou dos gentios porque temia os da circuncisão. Ou seja, aí no versículo 14, a Bíblia diz que Paulo repreendeu a Cefas, a Pedro, na presença de todos,
Porque Pedro não andava diretamente conforme a verdade do Evangelho. Pedro era hipócrita, Pedro era falso, como a irmã aqui colocou, a irmã Vilma Moreira. Com certeza, irmã, Pedro era falso, era hipócrita, porque Pedro, quando ouvia o sermão da circuncisão, ele se apartava dos gentios. Quando os irmãos da circuncisão estavam longe, estavam distantes, ele se misturava com o gentio, falava como o gentio, comia com os gentios. Só que no versículo 14, Paulo agora repreendeu a Pedro na presença de todos e disse: olha, Pedro, você não vive diretamente conforme a verdade do Evangelho, porque sendo você judeu, você se comporta como gentio, e sendo você judeu, você está querendo obrigar os gentios a viverem como judeus. Como? Como é que Pedro queria obrigar os gentios a viverem como judeus? Como? Porque os gentios não eram circuncidados. E Pedro queria aplicar nos gentios a circuncisão. Porque os gentios não guardavam o sábado. E Pedro queria aplicar a guarda do sábado na vida dos gentios. Porque os gentios não cumpriam as ordenanças da lei de Moisés. E Pedro, sendo legalista, pregador da circuncisão, queria obrigar os gentios a viverem como judeus. E por ele fazer isso, Paulo disse: você não está andando diretamente conforme a verdade do Evangelho. Porque Pedro tinha um público, como o irmão Elias Paulo colocou aí. Pedro pregava para os judeus. Com certeza, Pedro pregava para os judeus. Pedro tinha um público, e o público de Pedro eram os judeus. O público de Tiago eram os judeus. O público de João, de Filipe, eram os judeus. O público de Paulo era os gentios e alguns judeus também que estavam na sinagoga, que Paulo pregou para eles, e eles conheceram o Evangelho da Graça, deixaram o judaísmo, abandonaram a sinagoga judaica, o templo judaico, e agora começaram a se reunir nas casas ao nome do Cristo ressuscitado, depois de ouvir o Evangelho da Graça pregado por Paulo. Só que Pedro, sendo judeu, ele queria obrigar os gentios a andar como judeus, fazer as coisas dos judeus. Pedro era apóstolo dos judeus. Já Paulo era apóstolo dos gentios. Então o que aconteceu? Paulo, quando viu que Pedro queria obrigar os gentios a circuncidarem, a darem o dízimo, a guardar o sábado, a praticar o levirato, a praticar as ordenanças da lei de Moisés, Paulo falou: pode parar isso aqui. Porque, Pedro, você sendo judeu, você se comporta como gentio, e você quer obrigar os gentios a viverem como judeu. Para aí, Pedro, isso aqui está errado. Você está obrigando os gentios a viverem como judeu. E como você está obrigando os gentios a viverem como judeu, você não está andando diretamente conforme a verdade do Evangelho. É assim que os líderes religiosos do Brasil andam no Brasil e, por que não dizermos também, no mundo. Os líderes religiosos não andam diretamente conforme a verdade do Evangelho. Porque os intitulados pastores, bispo e apóstolos, eles obrigam os gentios, que somos nós, a viverem como judeu. Eles obrigam os filhos de Deus a viverem como judeus. É ou não é? É. Por que eles obrigam os gentios a viverem como judeu? Porque alguns intitulados pastores dizem assim: eu também prego o Evangelho da Graça. Só que ele não prega o Evangelho da Graça, a graça pura. Ele disse que prega o Evangelho da Graça, mas no templo que ele dirige lá tem a apresentação de criança. E a apresentação de criança
era um dos conceitos da lei de Moisés. A apresentação de criança, hoje, na igreja gentílica, é uma blasfêmia. A apresentação de criança hoje é uma blasfêmia e é um grande erro. Por quê? Porque a apresentação de criança era uma das ordenanças da lei, a qual Cristo aboliu com sua morte na cruz. E nos templos religiosos, os intitulados pastores apresentam criança. E essa apresentação de criança, além de ser uma blasfêmia, os intitulados fazendo isso obrigam os gentios, que somos nós, a viverem como judeus, porque a apresentação de criança era ordenança da lei e só os judeus que poderiam fazer, só os judeus que poderiam praticar. Os gentios não, porque os gentios já nasceram sem dogmas, sem lei, debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Então, olha o que está escrito no livro histórico de Lucas, capítulo 2, e o versículo de número 21. Livro histórico de Lucas, capítulo 2, versículo 21, diz assim a epígrafe: a circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Versículo 22. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo a lei de quem? Segundo a lei de Moisés. Então, essa chamada apresentação de criança dentro dos templos religiosos, que os intitulados bispos, pastores e apóstolos apresentam lá na frente dos seus púlpitos, era uma ordenança da lei de Moisés. E eles fazendo isso, eles não andam diretamente conforme a verdade do Evangelho. Porque isso é bíblico? É. Isso aqui está na Bíblia. A apresentação de criança é bíblico? É. Mas para quem? Para os judeus de origem judaica. Por isso que Maria levou Jesus até Jerusalém para ser apresentado a Deus, ao Senhor, porque a apresentação de criança era um dos conceitos judaicos, do judaísmo, da lei de Moisés. Então, os intitulados pastores, eles obrigam os gentios, que somos nós, a viverem como judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. E isso aqui era um dos conceitos da lei de Moisés, ao qual foi removido com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa chamada apresentação de criança hoje, na graça, é um engodo, é um engano, é uma blasfêmia. É ou não é? É. Aí temos intitulados pastores que dizem: eu prego a graça. Mas eles não pregam a graça pura, eles pregam a graça misturada com a lei. Assim como a água não se mistura com o fogo, assim também a graça não pode ser pregada junto com a lei. Graça é graça e lei é lei. Só que dentro dos templos religiosos, os intitulados pastores não pregam a graça pura. Eles pregam um pouco da graça misturado com a lei. Então, todo intitulado pastor que faz a apresentação de criança em cima dos seus supostos púlpitos, em cima dos seus púlpitos genéricos, eles não vivem diretamente conforme a verdade do Evangelho. Eles vivem pregando a lei, eles vivem no engano. E com essas praticidades, ele leva os filhos de Deus a viverem como judeu. Eles levam os gentios e obrigam os gentios a viverem como judeus. É o que os pastores fazem dentro dos seus templos religiosos. Eles obrigam os gentios a viverem como judeus. Dízimo. Os intitulados pastores do Brasil cobram dízimo.
O dízimo é bíblico? É. Mas o dízimo era bíblico para quem? Para os judeus de origem judaica. Você não é judeu. Eu também não sou judeu. Nós não somos judeus. Nós somos gentios. Então, se o intitulado pastor aplica o dízimo hoje, na graça e em graça, para os gentios, ele obriga você a viver como judeu. É ou não é? É, porque o dízimo é bíblico, mas para quem? Para os judeus de origem judaica. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus, usando o profeta Moisés, disse assim para os judeus de origem judaica: certamente darás o dízimo da novidade da semente do campo que cada ano vocês recolherem do campo. Não era do banco, não era do salário mínimo, era do campo. Era daquilo que os filhos de Israel, que o povo de Israel plantavam e colhiam. Certamente darás o dízimo da novidade da semente do campo que cada ano vocês recolherem do campo. Pegou aí? Os israelitas, os judeus, eles davam dízimo anualmente, não era em todo culto, era uma vez por ano. Não era dinheiro, era alimento. Certamente darás o dízimo da novidade da semente do campo que cada ano vocês recolherem do campo. Versículo 23. E no lugar que escolheu o Senhor para ali pôr o seu nome, esse lugar era o templo de Jerusalém, que não existe mais. O templo de Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. E no lugar que escolheu o Senhor para ali pôr o seu nome, esse lugar era o templo de Jerusalém, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas, e do teu cereal, e dos teus bois, e do teu grão, e do teu azeite. Para quê? Para quê? Para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias. Versículo 24. Se porventura da onde vocês moram até o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar a novidade da semente do campo de vocês, ou seja, os dízimos alimentos de vocês, o que é que vocês vão fazer com esses dízimos? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. Espera aí. Conforme Deuteronômio capítulo 14, versículo 25, já existia dinheiro ou não? Já existia o dinheiro. Porque alguns intitulados pastores para dar continuidade à sua roubalheira, o seu engano, e para dar continuidade à cobrança do dízimo em dinheiro mensal, ele diz, porque naquela época de Israel, naquela época dos judeus, não havia dinheiro. Mas aí está escrito que havia dinheiro. Havia dinheiro ou não havia? Já havia o dinheiro, já existia o dinheiro. Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com aquele dinheiro pega teu filho, tua esposa, toda a tua família e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro para o intitulado padre, o pastor, o apóstolo, o bispo? Não. Quando chegar no templo de Jerusalém, tu vai fazer isso. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Tu darás aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu darás aquele dinheiro por bebida forte, e por vinho, e por azeite, e por vacas, e por bois, e por cereal, e por tudo quanto a tua alma te pedir. Versículo 27. E depois de comprar tudo isso aí é para fazer o quê? Versículo 27. Então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua família. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e nem um órfão, e nem a viúva,
e nem um viajante, e nem um forasteiro. Versículo 28, de 3 em 3 anos. Tu vai recolher o dízimo alimento nas tuas portas. Então virá a ti o levita que está dentro das tuas portas ou da tua cidade, que não tem parte nem herança contigo, e o órfão, e a viúva, e o viajante, e o forasteiro, para que eles comam e se fartem. E o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizerem. Essa era a doutrina do dízimo. E era para quem? Para os brasileiros? Não, senhor. Era para os judeus de origem judaica. Quando os intitulados pastores cobram dízimo do povo hoje, eles estão obrigando os gentios a viverem como judeus. Quando os intitulados pastores dentro dos seus templos hoje religiosos, eles pedem dízimo, está obrigando os brasileiros a viverem como judeus. E eles não estão andando diretamente conforme a verdade do Evangelho. É ou não é? É. Aí tem uns que dizem assim, mas o dízimo foi antes da lei. E eles usam a passagem de Abraão, porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque, como Abraão deu dízimo para Melquisedeque, que era sacerdote, vocês também têm que dar o dízimo, porque quem não dá o dízimo é ladrão e está roubando a Deus. Mas Abraão, ele deu o dízimo dos despojos da guerra. Se alguém quer imitar o dízimo de Abraão, tem que ir para a guerra, tem que guerrear, pegar o despojo da guerra e dar como dízimo. E Abraão deu o dízimo a um sacerdote, Melquisedeque. A pergunta que não quer calar é: os intitulados pastores do Brasil são sacerdotes? Não, eles não são sacerdotes. Na graça só existe um sacerdote, que é o Cristo, o ressuscitado. Ele é sumo sacerdote e intercede por nós 24 horas à destra, ao lado do trono de Deus, para a glória de Deus Pai. Então, se você quer imitar o dízimo de Abraão, você tem que ir para a guerra, você tem que matar, você tem que guerrear. Você tem que guerrear e você tem que dar o dízimo dos despojos da guerra. Então, meus amados e queridos irmãos, o dízimo era para Israel, era para os judeus e não para os gentios. E o dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. E o dinheiro já existia até mesmo antes da lei. Gênesis capítulo 37, versículo 28, a Bíblia diz que os irmãos de José venderam José para uma caravana de ismaelitas, de midianitas, por 20 moedas de pratas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 18, versículo 17 diante, que Abraão comprou uma sepultura para sua esposa Sara por 20 moedas de prata. Existia a moeda, o dinheiro não existia, já existia antes da lei. Aí os intitulados pastores dizem assim, mas o dízimo é bíblico e eles tomam como exemplo o dízimo de Abraão. Mas Abraão dizimou uma única vez. Como a irmã Vilma Moreira escreveu aqui, não deu a vida toda, todo mês. E como ela também escreveu ali, Abraão só deu uma única vez. Verdade, abençoada. Só foi uma vez que Abraão deu, não foi de 15 em 15 dias. Porque tem titulado pastor do Brasil aí que vai na casa dos irmãos de 15 em 15 dias. Não é nem de mês em mês, é de 15 em 15 dias. Quanto mais o cara for incauto, não tiver conhecimento das escrituras, não tiver conhecimento de Bíblia, eles enganam. Eles enganam. Porque tem titulado pastor que eu conheço que vai na casa das irmãs e dos irmãos de 15 em 15 dias buscar esse falso dízimo em dinheiro mensal.
E teve um cara que eu estava pregando aqui o Evangelho da Graça para ele, ele falou comigo, irmão, eu só tenho 3 meses que estou frequentando a igreja. E meu trabalho é muito bom, irmão. Eu ganho por mês mais de 4.000 reais. Aí ele foi lá dentro, pegou a Bíblia dele. Quando ele abriu, irmão, misericórdia, cheio de envelope dentro da Bíblia. Oferta de não sei o quê, oferta para a construção do templo, oferta não sei o quê, dízimo. Aí eu tava conversando com ele, falei assim, você dá dízimo? Ele falou, sou dizimista, irmão. Sou dizimista fiel. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque o meu pastor disse que quanto mais a gente dá dízimo para a obra de Deus, Deus nos prospera. Aí, irmão, com toda a sinceridade do meu coração, com toda a sinceridade, eu comecei a pregar para ele sobre o dízimo. Sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, ó, todo final de semana, eu pego R$ 2.500. E todo final de semana eu dou R$ 250. Fora os cultos que eu vou, que o pastor vem me buscar aqui na porta da minha casa, os cultos que eu vou, eu deixo sempre lá R$ 20, R$ 30 de oferta. Eu falei, desgraçado, é hoje. Eu vou abrir um verbo para esse cara aqui, eu vou pregar graça para ele, é hoje. E aí eu falei com ele, o senhor me empresta a sua Bíblia, por favor? Ele falou, empresto. Eu abri para ele e mostrei. Meu amado irmão, o dízimo nunca foi dinheiro, meu irmão. O dízimo era alimento e era para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Esse teu pastor está te roubando, irmão. Quer dizer que ele manda você dizimar toda semana? Ele falou, é toda semana, irmão. Eu dou R$ 250 de dízimo. Aí ele foi lá dentro e pegou para mim os envelopes dos dízimos. Aí eu vi escrito mesmo, 250 tal dia, 250 tal dia, 250 tal dia. Aí eu falei com ele, não, irmão, mas tem igreja aqui, irmão, que cobra por mês esse dízimo. E não era para cobrar, era nunca, irmão, porque o dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia, o dízimo sempre foi alimento. E era para os judeus. Não é para você, meu amado. E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, não, irmão, mas todo final de semana eu dou R$ 250 de dízimo, fora os cultos que o pastor vem aqui me buscar de carro, eu dou oferta lá. E agora, irmão, vou ter que dar hoje no culto de noite, porque o cara tem 3 meses frequentando um templo religioso. O cara me disse que está ali na Bíblia para pregar no culto de noite. Porque eu vou pregar hoje, eu tenho que deixar a oferta para comprar o ar-condicionado. Eu falei, meu Deus. Irmão, eu disse logo a verdade para ele. Eu não vou mentir, eu tive que falar, eu falei assim, irmão, você está sendo roubado, irmão. Isso aí é um assalto em nome de Deus. Ele falou, por quê? Sério, irmão? Aí eu abri a Bíblia, mostrei para ele, peguei uma mensagem de um pregador no YouTube aí, o irmão Geraldo Moraes, mostrei para ele sobre o dízimo, mostrei outras mensagens para ele, ele falou, irmão, interessante, irmão, eu nunca ouvi ninguém pregando para mim essa mensagem, irmão, é mesmo, rapaz, será que aquele safado tá me roubando? Eu falei, tá, irmão, tá, mas rapaz, então, irmão, tem um porém, eu ia pregar hoje de noite. Ele disse que ia vir aqui 7h30 no carro dele me buscar. E o carro dele, irmão, é um carro importado. É um carro importado, meu irmão. Eu falei, claro, irmão, com o dinheiro do povo, né? É fácil comprar carro importado. Ele disse que ia me buscar hoje 7h30 da noite. Eu vou dizer para ele que não vou pregar. E eu vou dizer para ele que não vou para o culto hoje. Aí eu falei, faça isso, meu irmão. Não pregue mesmo não. Você só tem 3 meses de crente. Ele falou, 3 meses de crente. Tá vendo como é o sistema, irmão? No sistema religioso que vale isso aqui, ó. Não importa, o cara levanta a mão e, né, diz que aceitou Jesus hoje. Se o cara tem carro bonito, se o cara tem dinheiro e tá dando dinheiro dentro dos templos, eles consagram logo a presbítero, a evangelista, eles colocam logo para pregar, porque eles são cães gulosos, como a irmã Vanilda Lima colocou aí, abençoada. Eles fazem isso por esse motivo mesmo. Isaías 56, versículo 10 e 11. O profeta Isaías afirmou que todos são, sem exceção, todos são cães gulosos que nunca se fartam. Quer dizer,
Tem uns cães gulosos no Brasil que cobram dízimo de mês em mês. Mas não deixa de ser canguloso. É canguloso também. É mercenário. Mas esse aí, meu irmão, esse aí cobrando todo final de semana do pobre homem R$ 250 de dízimo. E todo culto que o cara ia, o cara deixava lá R$ 20, R$ 30, R$ 40 de oferta. Meu irmão, isso aí é um assalto com o nome santo de Deus. É por isso que eu não me calo. Eu vou para cima desses vira-lata, mas eu vou é com força. Eu bato mesmo, irmão. Por quê? Porque nós temos que pregar a verdade para o povo ser liberto. Aí tem uns aloprados aí que falam, não precisa pregar mais não, já foi feito tudo na cruz, não precisa pregar não. Como é que não, irmão? Se as pessoas estão sendo enganadas dentro do sistema religioso, como é que não precisa pregar, irmã Vanilda Lima? Irmão Elias Paulo, se as pessoas estão sendo enganadas com o nome santo de Deus, como é que não pode pregar o evangelho para essas pessoas? Porque tem uns abençoados aí que falam assim, não precisa pregar mais não, que todos já conhecem. Quem tem o Espírito de Deus dentro de si, sabe todas as coisas. Sabe não, irmão. Se soubesse, eles não estavam sustentando esses intitulados pastores. Se conhecesse a verdade, eles não estavam lá dentro fazendo barganha com Deus. Né? Tentando barganhar com Deus. Se eles conhecessem a verdade, ele não estava dentro desses templos do engano. Conhece nada, meu irmão. Eles conhecem a Santa Ceia. Os religiosos conhecem batismo nas águas. É esse falso dízimo de dinheiro mensal. É as barganhas, as mantingas em nome de Deus. Quando eu vejo esses irmãos aí que diz que até mesmo conhecem o Evangelho da Graça e fala comigo assim, não precisa combater o sistema religioso não, deixa pra lá. Todos já conhecem, não precisa pregar não. Eu fico na dúvida, será que é um canguloso também, irmãos? Que está infiltrado no meio da graça? Só se for um canguloso também, porque se ele chegasse para Paulo e falasse, Paulo, para de combater, Paulo. Para de combater, para de pregar a verdade, de combater. Paulo ia dizer, Efésios capítulo 5, versículo 11. E não compactueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes denunciai abertamente. Não podemos compactuar com as obras infrutuosas das trevas. Nós temos que denunciar, porque graça é um ministério também de denúncia. Não tem jeito, irmão. Se você for pregar sobre o dízimo para um irmão, e se você for ensinar para um irmão que o dízimo era alimento, você vai ter que denunciar os cães gulosos. Por quê? Porque o irmão vai te questionar, vai te perguntar, vem cá, irmão, se o dízimo era alimento, e eu estou indo para a chamada igreja, né? Eu estou indo para a chamada igreja. E dou lá todo mês o dízimo em dinheiro. O meu pastor está fazendo o quê? Aí você vai ter que falar a verdade. Ele está te roubando. Ele está pregando para você um engano. Irmão, vem cá, mas eu dou dízimo. Eu dou dízimo. E o meu pastor recebe em dinheiro. Por que ele recebe? Você vai ter que falar. É porque ele é canguloso. É porque ele é mercenário. Porque graça é o ministério também de denúncia. Não podemos compactuar com as obras infrutuosas das trevas. Pelo contrário, disse Paulo. Antes denunciai-a abertamente. E é para cima deles com o evangelho da graça. Então, se os intitulados pastores cobram dízimo em dinheiro mensal, eles não andam diretamente conforme a verdade do evangelho. Não andam diretamente conforme a verdade do evangelho, porque só quem poderia dar dízimo eram os judeus de origem judaica. E Abraão deu o dízimo uma única vez. Não foi de mês em mês, não foi todos os dias. Ele só deu o dízimo uma única vez para um sacerdote, para Melquisedeque. Olha o que Paulo disse em Hebreus, no capítulo 7, e o versículo de número 4. Hebreus capítulo 7, versículo de número 4. Olha o que Paulo disse. Considerai, pois, quão grande
era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Abraão, o patriarca, deu o dízimo do seu salário mínimo? Não. Abraão, o patriarca, deu o dízimo que estava da sua conta bancária, ele sacou o dinheiro para dar como dízimo? Também não. Ele deu o dízimo dos despojos. Que despojo? Despojos da guerra. Ele foi para a guerra, guerreou, os despojos da guerra, aquilo que sobrou da guerra, os despojos, ele deu como dízimo para Melquisedeque. E outra, os intitulados pastores só usam aquilo que lhe beneficia, que é o dízimo. Só aquilo que lhe traz lucro, que é esse falso dízimo em dinheiro mensal. Aí eles tomam como exemplo só o dízimo de Abraão, porque ele traz lucro e traz lucro para a família deles. Mas por que eles também não dizem para o povo assim, pessoal? Vocês têm que dar o dízimo porque Abraão tem o dízimo, mas vocês também têm que se circuncidar porque Abraão também se circuncidou. Por que eles não fazem também dentro dos seus templos religiosos aí a circuncisão? Não manda o povo fazer uma fila aí para arriar o zíper e mandar fazer a circuncisão. Por quê? Porque eles são cães gulosos, irmãos, são lobos vorazes. Eles só pegam aquilo que lhe beneficia. Ele só pega a parte que lhe traz lucro, que lhe traz dinheiro, conforto. Só o dízimo. Mas ele não fala para o povo também que Abraão se circuncidou. E a circuncisão também foi feita antes da lei. Porque os intitulados pastores falam assim, o dízimo veio antes da lei. E toma como exemplo esse dízimo de Abraão. Mas eles esquecem de falar para o povo também que a circuncisão veio antes da lei. E Abraão também se circuncidou. Gênesis capítulo 17, versículo 9, olha o que está escrito. Gênesis capítulo 17, versículo de número 9. Diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Essa geração aqui foi a geração de Abraão, não a nossa geração. Versículo 10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho nascido na tua casa será circuncidado. Os intitulados pastores do Brasil cobram esse falso dízimo em dinheiro mensal, mas não praticam a circuncisão. Eles estão com medo de descer o zíper. Por que eles não fazem aí um culto? Falam assim, irmão, hoje vai ser o culto da circuncisão. Só os varões façam uma fila aqui que a gente vai circuncidar todo mundo. Por que eles não fazem isso? Eles só pegam a parte para trazer benefício próprio para eles. Eles só usam a parte que lhe traz benefício, que é o dízimo. Só que Abraão dizimou uma única vez, e não de mês em mês, e não todos os dias. E Abraão deu o dízimo não do seu salário mínimo. Abraão deu o dízimo não que ele sacou no banco para dar, ele deu o dízimo dos despojos da guerra. Entendeu? Então isso é uma falácia, irmãos. Isso é uma heresia. E outra coisa também, alguns intitulados pastores do Brasil dizem que prega a graça, mas é um engano que eles pregam. Eles não pregam a graça, porque eles cobram dízimo. Na graça não tem dízimo, e eles cobram dízimo. Mas só quem poderia cobrar dízimo era um sacerdote oriundos da tribo de Levi. A pergunta que não quer calar é: os intitulados pastores do Brasil são sacerdotes da tribo de Levi? Não, não são. Como eles não são sacerdotes da tribo de Levi, eu vou dizer, eles são ladrões, eles são mercenários, eles são cães gulosos, e eu estou denunciando eles aqui nessa live, porque eles são ladrões, cães gulosos e mercenários, porque só quem poderia recolher dízimo, alimento,
eram sacerdotes oriundos da tribo de Levi. E nenhum pastor do Brasil é sacerdote da tribo de Levi. Então eles não andam diretamente conforme a verdade do evangelho. Eles são falsos, eles são hipócritas, eles pregam legalismo igual Pedro. Por isso que Paulo, graça em Pedro, falou: Pedro, como sendo tu judeu, tu anda como gentil e tu obriga os gentios a andarem como judeu. Os intitulados pastores do Brasil, eles obrigam os filhos de Deus, os gentios, a andarem como judeu. Porque só quem poderia dar dízimo eram os judeus. Se o intitulado pastor manda você dar dízimo, ele está te obrigando a andar como judeu. Ele está obrigando você a ser judeu. Só que os religiosos evangélicos especialmente são judeus piratas. São os judeus do Paraguai. Porque eles só fazem o quê? Eles só dão um dízimo. E tem alguns religiosos aí que guardam até o sábado. Mas eles não descem o zíper. Eles não fazem a circuncisão. São judeus piratas. São judeus do Paraguai. Então, todo intitulado pastor que cobra dízimo não anda diretamente conforme a verdade do evangelho. Não andam. Outra coisa, os intitulados pastores do Brasil, eles dão a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada dentro dos seus templos religiosos. Mas a chamada Santa Ceia não é Santa Ceia. Quem acrescentou na Escritura a palavra Santa Ceia foi o padre João Ferreira de Almeida, fazendo um favor à sua religião católica. Pois no Evangelho não existe a palavra Santa Ceia, era Páscoa judaica, era ceia. Não era Santa Ceia, era Páscoa judaica, era um jantar comunitário que só os judeus poderiam participar. Olha o que está escrito no livro histórico de Lucas, capítulo de número 22. O que Jesus de Nazaré fez na sua despedida antes da sua morte não foi Santa Ceia, não foi ceia, foi Páscoa judaica, porque Jesus de Nazaré era judeu de origem judaica e como judeu de origem judaica ele estava cumprindo uma das ordenanças da lei de Moisés, que era Páscoa judaica. Era um jantar noturno que acontecia na casa dos judeus, não era em templo religioso. Esse jantar noturno, a Páscoa judaica, era comemorada na casa dos judeus de origem judaica. Cada um na sua casa fazia sua ceia, seu jantar comunitário, e só quem poderia participar era os circuncidados, eram os judeus de origem judaica. A Páscoa nunca foi comemorada dentro de templo religioso, era nas casas. Lucas capítulo 22, livro histórico de Lucas capítulo 22, eu vou ler para você. O que Jesus de Nazaré fez antes da sua morte foi a Páscoa judaica. Lucas capítulo 22 diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Não era a Santa Ceia, não era a ceia, era a Páscoa judaica. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Versículo 2. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Eu vou ler aqui o versículo 7, que diz assim: Chegou, porém, um dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Tá vendo? Não era a Santa Ceia, não era a ceia, era a Páscoa judaica. Versículo 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Inde, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Versículo 9. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Versículo 10. E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade,
encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrar. Versículo 11. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa? O que Jesus comeu naquela noite com seus 12 discípulos, judeus de origem judaica, foi a Santa Ceia? Foi a ceia ou foi a Páscoa? A Bíblia diz que foi a Páscoa, não é a Santa Ceia. Irmãos, eu fico pensando, como é que os religiosos, eles leem a Bíblia? Muitos religiosos, eles leem essa passagem aqui, mas não entendem. Porque tem um véu de Moisés na sua mente e no seu coração. Porque está aqui claramente dizendo que era Páscoa, não era a Santa Ceia, não era a ceia. Aí olha o que diz, versículo de número 12. Então ele vos mostrará o grande cenáculo, mobilado, aí fazer os preparativos. Versículo 13. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Santa Ceia. Não, e prepararam a Páscoa. Versículo 14. E chegando a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Versículo 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Santa Ceia. Está escrito assim? Não, não está escrito assim. Está escrito assim. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus estava se despedindo dos seus 12 discípulos de origem judaica. Jesus estava dizendo para os seus 12 discípulos de origem judaica que depois daquela última Páscoa, depois de algumas horas, ele seria crucificado, ele seria morto. E ele comeu com seus 12 discípulos naquela mesa, naquela noite, foi a Páscoa. Não foi Santa Ceia, não foi ceia, foi Páscoa judaica. Aí no versículo de número 16 diz assim: porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 17. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o, repartiu entre vós. 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vinde até que venha o reino de Deus. 19. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lo, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Durante aquela Páscoa, diante de tantos alimentos expostos na mesa, o vinho, diante de tantos alimentos expostos na mesa, os pães asmos, ele pegou o pão e, havendo dado graça, ele partiu e disse para seus discípulos: comei, porque esse é meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Jesus de Nazaré estava dizendo para os seus 12 discípulos que ele ia dar seu corpo, a sua carne na cruz do Calvário, pelos seus 12 discípulos, pelos judeus. Depois da última Páscoa, depois de algumas horas, depois daquele ato, porque esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Mas fazer o quê? Jesus de Nazaré disse assim para os seus 12 discípulos: olha, eu vou morrer, daqui a algumas horas eu vou morrer. Enquanto eu estiver morrendo, vocês podem fazer a Santa Ceia não, vocês podem fazer a Páscoa em memória de mim, porque eu vou estar morto. Fazer isso em memória de mim. Enquanto eu estiver morto, vocês podem continuar e fazer na Páscoa, a Páscoa judaica, em memória de mim. Então, fazer isso em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Jesus, ele pegou o cálice e deu para seus discípulos e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Jesus estava dizendo para os seus 12 discípulos que assim que ele fosse para a cruz do Calvário e derramasse até a última gota de sangue, ali ia começar a nova aliança, o novo pacto, a graça de Deus.
ia começar a nova aliança. Então, o que Jesus comeu naquela noite foi a Páscoa com aqueles 12. Jesus comeu a Páscoa com seus 12 apóstolos. Não foi ceia. Não foi a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada. E Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos: façam isso em memória de mim. Fazer o quê? Continue fazendo a Páscoa judaica em memória de mim, enquanto eu estiver morto, porque depois daqui a algumas horas, eu vou morrer. Enquanto eu estiver morto, continue fazendo a Páscoa. Entenda? Aí os intitulados pastores, eles usam a passagem de Paulo, né? 1 Coríntios, capítulo 11. Eles usam e falam: Paulo pregava o evangelho da graça. E na graça, Paulo mandou os irmãos, Paulo fez a Santa Ceia. E Paulo falou sobre a Santa Ceia, mas Paulo não fez a Santa Ceia. Paulo não fez a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada. Paulo ali estava relembrando esse ato que Jesus de Nazaré fez naquela noite, naquela mesa com seus 12 apóstolos. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11. Os intitulados pastores não lê 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Eles pulam para manipular o povo, porque eles são manipuladores. Ele só lê 1 Coríntios 11, 23, né? Que diz: porque eu recebi do Senhor. Mas eles não lê o contexto abaixo. Eles não lê o contexto. Ele só lê 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O versículo 17, eles pulam. Mas vamos lá. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Olha o que Paulo disse. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Como é que é, Paulo? Os irmãos que se reuniam em uma casa ao nome do Cristo ressuscitado na cidade de Corinto, esses irmãos não eram judeus, esses irmãos eram gentios. E como gentios, eles estavam comemorando uma festa, por nome Festa do Amor, Festa Ágape, em honradez ao Deus Mitra. Como eles estavam comemorando essa festa, por nome Festa Ágape, Festa do Amor, Paulo disse assim em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo disse que eles estavam se ajuntando, se reunindo, não para melhor, e sim para pior. Aí no versículo 18, Paulo diz assim, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Quer dizer, quando os irmãos lá na cidade de Corinto se reuniam lá, na casa que eles se reuniam, junto com a igreja de Cristo, Filho das pessoas, havia entre eles contendas, havia entre eles dissensões. É o que acontece aí na chamada erradamente igreja, todo o primeiro domingo do mês, aonde os intitulados pastores dão essa chamada Santa Sé, que de santa não tem nada. Eu já participei de várias vezes, e antes deles darem essa chamada Santa Ceia, você vê conversações entre eles, fofoca, briga, contendas, briga por cargos, é um disse-me-disse, é uma contenda. Era o que acontecia também na igreja de Corinto. Havia entre eles, nesse dia, dissensões. Aí no versículo 19, Paulo disse, e até importa que haja entre vós heresia, para os que são sinceros se manifesta entre vós. Versículo 20, de sorte, que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo disse para os irmãos de Corinto, que eles estavam se ajuntando, não é para comer a ceia do Senhor. De ceia do Senhor não tinha nada. Por que, Paulo? Aí no versículo 21, Paulo disse, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Paulo estava dando um puxão de orelha aqui na igreja de Corinto, nos irmãos que se reuniam lá em Corinto,
Porque havia entre eles, sabe o que, irmão? Acepção de pessoas. No dia dessa festa, por uma festa ágape, festa do amor. De festa do amor só tinha um nome. E essa festa era em honradez ao deus Mitra. Ao deus grego Mitra. Festa do amor. Só que de amor só tinha o nome, porque eles se reuniam, era para colocar vergonha naquelas pessoas que eram pobres. Era para pôr vergonha nos irmãos pobres. Eles se reuniam e faziam acepção de pessoas. Nessa festa ágape, nessa festa do amor, os ricos comiam com os ricos e os pobres não comiam nada. E havia entre eles também uma desordem, porque eles eram carnais. Aí Paulo disse assim: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, o seu próprio jantar, porque aqui não era santa ceia, era um jantar que tinha. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Ou seja, os ricos comiam com os ricos e os pobres não comiam nada. Os pobres ficavam com fome. Aí no versículo 22, Paulo disse: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? A igreja de Deus aqui não era o templo religioso. A igreja de Deus aqui eram as pessoas que estavam lá também reunidas naquele dia. A igreja de Deus. E envergonhais os que nada têm. Ou seja, os ricos envergonhavam aqueles que não tinham nada para comer. Envergonhavam os pobres. Havia entre eles acepção de pessoa. Envergonhais os que nada têm? Aí Paulo disse: que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Não vos louvo. Paulo disse: vocês fazem acepção de pessoas. Rico come com rico. Os pobres não comem nada. Vocês fazem isso para envergonhar os pobres, aqueles que nada têm para comer. Vocês acham que eu vou louvar vocês por essas atitudes? Eu não vos louvo. Aí no versículo de número 23, Paulo disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Pode parar isso aqui. O apóstolo Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Quem recebeu mensagem de Jesus de Nazaré foi Pedro, Tiago, João, Filipe, que andaram com ele, que era discípulo de Jesus de Nazaré. Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça, do Cristo, o ressuscitado no terceiro céu, em espírito. Ele não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Quando Paulo disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, Paulo estava aqui relembrando a última Páscoa, aquele ato, a última Páscoa que Jesus de Nazaré fez com os 12 apóstolos, na última Páscoa, em Lucas capítulo 22, versículo de número 15. Paulo estava relembrando e passando para os irmãos lá em Corinto a última Páscoa que Jesus comemorou com seus 12 apóstolos, porque Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. O que ele recebeu foi do Cristo ressuscitado em espírito lá no terceiro céu. Aí Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Qual foi a noite que Jesus foi traído? Na última Páscoa. Lucas capítulo 22. Pode ler lá. Abra a tua Bíblia, doutor. Os senhores teólogos. E lê lá. Lucas capítulo 22 e diante. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. Paulo aqui estava relembrando, repetindo o que aconteceu em Lucas capítulo 22, na última Páscoa. E tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos: façam isso em memória de mim. Por quê? Porque depois de algumas horas ele ia morrer. E como ele ia morrer, era para os seus 12 discípulos, o apóstolo, continuarem fazendo a Páscoa judaica em memória dele. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode parar isso aqui, eu vou ler de novo. Olha como está escrito. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode parar isso aqui. Jesus de Nazaré estava dizendo para os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, o seguinte, olha, todas as vezes que vocês comemorarem a Páscoa, eu estando ausente, eu estando morto, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É o que o sistema religioso faz hoje. O sistema religioso, os intitulados pastores, manda o povo ir todo o primeiro domingo do mês para os seus templos religiosos dizer que Jesus vai morrer. Anunciar a morte de Cristo. Dizer que Jesus vai morrer. Porque eles dizem assim, nós estamos aqui anunciando a morte de Jesus até que venha. Ui! Mas se eles estão anunciando a morte de Cristo até que Cristo venha, então Cristo não veio ainda. É ou não é? É. Se eles estão anunciando a morte de Cristo até que Cristo venha, então Cristo não veio ainda. Eles ainda estão esperando Cristo vir e morrer, e eles estão anunciando a morte até que Cristo venha. Só que Cristo já veio, já morreu, já venceu a morte e ressuscitou, e hoje ele está vivo e habita dentro de nós. Ele mora no teu espírito, ele mora no teu espírito, ele está vivo, ele ressuscitou. Glória a Deus. Então, todo o primeiro domingo do mês, os intitulados pastores, bispos e apóstolos, eles mandam as pessoas ir para o templo religioso dizer que Jesus vai morrer. E isso é uma blasfêmia. Porque Jesus, ele já morreu e já ressuscitou. E hoje ele mora no meu espírito, no teu espírito, em nosso espírito. Ele está vivo, abençoado. Ele não está morto. Aí eles dizem, mas nós estamos fazendo a Santa Ceia em memória de Jesus. Mas só se faz alguma coisa em memória de alguém se aquela pessoa estiver morta. Só se faz algo em memória de alguém se aquela pessoa está morta. E Jesus não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Então, enquanto Jesus estivesse morto, era para os discípulos continuarem comemorando a Páscoa. E Jesus disse, porque toda vez que vocês comerdes e beberdes, né, comer deste pão e beber deste cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Só que em Lucas capítulo 24, as duas Maria, Maria mãe de Jesus e Maria Madalena, foram até o sepulcro e encontraram a pedra removida. E ela, quando viu lá o homem, ela pensou que era o jardineiro. Mas foi o anjo do Senhor, olhou para as duas Marias e disse, por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E hoje ele mora na tua vida, eleito. Ele mora em nossas vidas. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E isso é blasfêmia. Os intitulados pastores são blasfemos. Eles blasfemam e levam os filhos de Deus inocentemente a blasfemarem contra Deus dentro das suas gaiolas religiosas. Porque eles dizem que faz a chamada Santa Ceia em memória de Jesus. E com isso, eles estão dizendo que Jesus está morto. E Jesus não está morto não, meu irmão. Jesus está vivo. Entendeu? Aí eles falam assim, ah não, mas Jesus que mandou fazer a Santa Ceia porque o pão é o corpo de Cristo. E o cálice, que é o suco, é o sangue de Cristo. Mas ali foi uma sombra.
Não foi algo real. Foi uma sombra que aconteceu naquela noite. Jesus falou ali, foi uma sombra. Ele disse, porque isso é meu corpo que é dado por vós. Ele não estava na cruz quando disse isso. Ele estava na mesa com seus 12 apóstolos, com seus 12 discípulos. Ele pegou o pão e disse, porque isso aqui é meu corpo que é dado por vós, que é repartido por vós. Ali foi uma sombra. Não foi nada real, foi uma sombra. Aí o sentido lá dos pastores, ele pega um pedacinho de pão pumã e fala assim, isso aqui é o corpo de Cristo. Como é que um pedacinho de pão pode ser o corpo de Cristo? Aí eles dizem, não, aqui é o corpo de Cristo. E por quê, pastor? Porque depois que eu oro, eu levanto e apresento a Deus, aqui não é mais o pão, aqui agora é a carne de Jesus, é o corpo de Cristo. E nós, povo da graça de Deus, não comemos desse reggae, porque pão é pão e carne é carne. Aí você chega para uns pastores e fala, mas isso aqui, pastor, é pão. Ele fala, não, irmão, isso aqui é uma representação, é o faz de conta. Deus não é um Deus de faz de conta, ele é um Deus do que é real, do que é correto, do que é certo, do que é correto. Então é um faz de conta. Aí ele diz, não, quando a gente pega aquele pão e levanta e apresenta a Deus, não é mais pão, agora é o corpo de Cristo. E isso é uma heresia, porque o corpo de Cristo não é um pedacinho de pão pumã. Disse Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que o corpo de Cristo é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Disse Paulo também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, que o corpo de Cristo é a igreja e não um pedacinho de pão. E eles reduzem o corpo de Cristo, diminui o corpo de Cristo a um pedacinho de pão. Mas o corpo de Cristo é a igreja lavada, remida, santificada, justificada, perdoada, salva, santa, eleita, irrepreensível, sem ruga e sem defeito. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 27, que nós somos a igreja de Cristo, sem ruga, sem mácula e sem defeito. Meus amados, é para cima deles, é graça neles. É para cima do sistema, esse sistema aí podre, apodrecido, corrupto, que vem enganando há séculos, há décadas, os filhos de Deus, levando os filhos de Deus a blasfemarem de Cristo, rapaz, a dizerem que estão tomando um pouquinho de suco de kisuke, comendo um pedacinho de pão em memória de Jesus. Isso é blasfêmia, meu irmão. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, meu amado. Ele está vivo, ele mora em nós, ele mora em nosso espírito, glória a Deus. Então, os intitulados pastores do Brasil não andam diretamente conforme a verdade do Evangelho. E nós devemos denunciar. Devemos denunciar porque são cães gulosos, são lobos vorazes. E é para cima deles. Então, se os intitulados pastores do Brasil cobram dízimo, da chamada Santa Sé, aqui de santa não tem nada. Se eles batizam nas águas, se eles pedem ofertas e diz que as ofertas é para pagar água, luz, aluguel do templo religioso deles, e também diz que as ofertas é para ajudar na casa de papai, que ele chama de casa de papai, mas na verdade não passa de casa de salteadores, né? De casa de mercenário, casa do engano. Eles não andam diretamente conforme a verdade do Evangelho. Entendeu? Muitos intitulados pastores aí não estão nem pedindo mais dízimo para o povo. Eles dizem agora que está deixando o povo dar voluntariamente. E agora eles estão aplicando no povo as ofertas. Traga oferta para a obra de Deus. A oferta você tem que dar. Muitos continuam cobrando dízimo, mas tem uns que ainda cobram dízimo, mas está tocando mais no assunto de oferta. Traga oferta para a obra de Deus. É para a obra. Nós precisamos, irmão, abrir mais templo. Nós precisamos comprar cimento. Nós precisamos comprar broco, brita. Traga oferta para a obra de Deus.
Que obra de Deus, irmão? A obra de Deus já foi concretizada na cruz. A obra de Deus já foi feita na cruz do Calvário. Jesus de Nazaré, certa feita, estava pregando no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 28 e 29, e a Bíblia diz que uma grande multidão perguntou assim para ele: Senhor, que faremos para executarmos, para fazermos as obras de Deus? Jesus de Nazaré olhou para aquela grande multidão e disse assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que o Pai enviou. Então fazer a obra de Deus abençoado em graça é só crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Fazer a obra de Deus é só crer no Cristo ressuscitado. Isso é fazer a obra de Deus. Ah não, mas traga a sua oferta, porque a oferta é para a obra de Deus. A obra já foi feita na cruz. A obra já foi concretizada na cruz. E o que nos resta hoje é só crer. É só crer no sacrifício de Cristo na cruz e aceitar. Entendeu, abençoados? É só crer. Aí ele diz: mas Paulo pediu oferta para construir templo religioso. Tem muitos que falam isso, viu? Paulo pediu oferta porque Paulo estabelecia igrejas aonde ele passava. Lá em Corinto, lá em Tessalônica, lá na Galácia do Sul. Só que essas igrejas que Paulo estabelecia pelo Espírito Santo não era dentro de templo religioso. Os irmãos se reuniam nas casas. Não era em templo religioso. Era nas casas. Romanos capítulo 16, versículo 5, Paulo disse: saudai a Áquila e Priscila e toda a igreja que está na sua casa. Filemão capítulo 1, versículo 2, Paulo disse: saudai também meu camarada Filemão e toda a igreja que está na tua casa. Atos capítulo 12, quando Pedro, o apóstolo, estava preso, a Bíblia diz que a igreja primitiva estava numa casa, e em uma casa fazia contínua oração a Deus por Pedro. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Eles estavam em uma casa, eles estavam na casa da irmã Maria, porque a sede da igreja primitiva era na casa da irmã Maria, não era em templo religioso. Eles estavam em uma casa. Então, meus queridos e amados irmãos, as ofertas que Paulo pedia na graça e em graça não era para ele. Não era para abrir catedrais, não era para pagar aluguel de templo religioso, não era para pagar luz, não era para pagar água, era tão somente para ajudar os pobres. Olha o que Paulo disse, para a gente encerrar essa live agora com oração. 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo de número 7. Engraçado, né, irmão? Os intitulados pastores só lêem 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Mas eles não lêem o versículo 8 e o versículo 9, porque são manipuladores. Tudo é manipulação no sistema religioso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, 8 e 9, eu vou ler para os irmãos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, está escrito assim: cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 8, que os intitulados pastores não lêem para o povo dentro dos seus tempos religiosos, diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Versículo 9, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. As coletas que Paulo fazia não era para ele próprio. As coletas que o apóstolo Paulo fazia não era para abrir, não era para construir templo religioso.
As coletas que o apóstolo Paulo fazia não é pagar aluguel, água e luz de um templo religioso. As coletas que o apóstolo Paulo fazia era para os pobres, era para os irmãos da circuncisão judeus de origem judaica que estavam espalhados e estavam passando fome lá em Jerusalém. Era para os necessitados, era para os pobres. As ofertas nunca foi para líder religioso. Então, os intitulados pastores que estão pedindo oferta dentro dos seus templos religiosos, e eles dizem, traga seu melhor para Deus, traga a sua oferta, porque a gente tem que pagar o aluguel, nós temos que pagar água, nós temos que pagar luz, nós temos que comprar cimento, comprar broco, comprar brita, comprar areia e abrir mais templos religiosos. Eles estão mentindo para vocês. Eles estão mentindo porque são manipuladores e eles não andam diretamente conforme a verdade do Evangelho. Eles não andam, porque as coletas, as ofertas que Paulo pedia para o povo, era tão somente para os pobres. Então, meus amados, se você quer dar oferta, dê oferta, mas dê para o necessitado. Irmão, é crime? É errado dar oferta? Não, mas dê para o necessitado, porque as ofertas pertencem aos pobres. As ofertas pertencem aos necessitados. As ofertas não pertencem a nenhuma instituição religiosa. As ofertas não pertencem a nenhum intitulado pastor. As ofertas pertencem aos pobres. As ofertas pertencem aos necessitados. Sabe o que você faz? Pega esse falso dízimo em dinheiro mensal e transforma em cesta básica e mande teu pastor cão goloso mercenário arrumar um trabalho. Manda ele vender uma bala, vender um chocolate, vender um chiclete e comer do sol do rosto dele. Porque nós estamos denunciando esse sistema e o sistema religioso está com suas horas contadas. O sistema religioso está com suas horas contadas porque o sistema está caindo. Os intitulados pastores estão em desespero. Estão desesperados porque eles estão enfraquecidos. Eles estão enfraquecidos, irmã Vanilda, porque eles não têm respaldo para nos refutar. Eles não têm respaldo dentro do Evangelho para vir debater conosco dentro do Evangelho. Eles não têm respaldo bíblico para vir contra nós. Eles estão enfraquecidos porque eles sabem que o que nós estamos pregando é a verdade não nossa, mas a verdade do Evangelho. E como eles não têm respaldo bíblico para vir contra nós, eles estão em desespero, estão enfraquecidos. E até teve um aí que escreveu um livro com o título Os Desigrejados. Estão nos chamando de desigrejados, mas os verdadeiros desigrejados da Igreja de Cristo, vida das pessoas, do corpo de Cristo, são eles. Eles que são os verdadeiros desigrejados. Eles não têm argumento para nos refutar. Eles não têm respaldo bíblico para vir contra nós. Entende? E outra, muitos deles, quando vê que não tem respaldo bíblico, muitos deles, por estarem enfraquecidos, não têm argumento para argumentar conosco dentro do Evangelho, eles estão partindo para o lado pessoal. Estão partindo para o lado pessoal. Tem uns que nos chamam aí de herege, de Satanás, porque é o Satanás na tua boca. Você está endiabrado, é porque é o Exu Miranda, é o demônio, é o capeta. Por quê? Porque eles não têm argumento para argumentar conosco. Eles não têm respaldo bíblico, entendeu? E aí, teve um intitulado pastor aí que escreveu um livro agora com o título Os Desigrejados. Eles estão nos chamando de desigrejados pelo simples fato de nós abandonarmos os seus currais. Pelo simples fato de nós agora seguir um único pastor, que é o Cristo ressuscitado. Pelo simples fato de a gente deixar essas empresas religiosas com nome de igreja. Porque são empresas religiosas. Se tem CNPJ, é uma empresa. Se tem tesoureiro para contar quanto entra e quanto sai, é empresa. Se o intitulado pastor recebe salário, é empresa. Se o intitulado pastor manda e desmanda, é empresa. Na Igreja de Cristo não tem líder. O líder na Igreja de Cristo só é um, o pastor, o Cristo, o ressuscitado. Ele que é o governador da igreja, ele é o líder da igreja, ele é o cabeça da igreja.
Só ele é líder. Só ele é o cabeça da igreja. E mais ninguém, meu irmão. E mais ninguém. Então, nós não estamos desviados. Nós não estamos desviados, como os intitulados pastores dizem que nós estamos desviados. Na verdade, nós estamos desviados sim das mentiras em nome de Deus. Nós estamos desviados sim da falsa teologia da prosperidade. Nós estamos desviados sim dessas empresas religiosas com nome de igreja. Nós estamos desviados sim desse falso evangelho que eles têm pregado em cima dos seus púlpitos. Nós estamos desviados sim das barganhas, das mandingas com o nome de Deus. Nós estamos desviados sim dos rituais que eles fazem dentro dos seus templos religiosos. Nós estamos desviados do engano, desse falso dízimo em dinheiro mensal que era para os judeus, a qual foi abolido por Cristo com a sua morte na cruz do Calvário. Nós estamos desviados disso. Agora, os verdadeiros desigrejados são eles. Os verdadeiros desigrejados são os intitulados pastores do Brasil. Olha o que Paulo disse aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, e agora eu encerro fazendo uma oração. Contendas de homens corruptos. O que, Paulo? Contendas de homens corruptos. Os líderes religiosos, todos, sem exceção, são cães golosos e são corruptos. Corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Pronto. Os verdadeiros desigrejados são os intitulados pastores do Brasil, que fizeram da piedade uma grande fonte de lucro, que fizeram da mensagem do evangelho uma grande fonte de lucro para se beneficiar, para usufruir daquilo que os filhos de Deus era para estar usufruindo. Eles que estão usufruindo no lugar dos filhos de Deus, porque só eles que têm apartamento, só eles compram avião, jatinho, sítio, fazenda, come do bom e do melhor, enquanto amanhã cedo você vai levantar para dar um pau doido, para trabalhar de pedreiro, suar, de pintor, né? Pegar peso, dar um pau doido. Os intitulados pastores amanhã vai levar suas mulheres para o salão, para fazer a unha com dinheiro do povo, sabe? Para relaxar o cabelo com dinheiro do povo, para dar progressiva no cabelo com dinheiro do povo. Enquanto você vai dar um pau doido amanhã, os intitulados pastores vão levar suas mulheres para o shopping, vai passear com o dinheiro do povo no shopping, sabe? Vai comprar terno no shopping de 5 mil reais, de 15 mil, de 30 mil, de 10 mil reais. Vão comprar sapato couro de jacaré, sapato italiano de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, relógio de ouro, relógio de 12 mil reais, de 10 mil reais, com dinheiro do povo. Enquanto você amanhã cedo vai ter que trabalhar, vai ter que ralar para trazer o alimento para dentro da sua casa, os intitulados pastores vão pegar seu carro blindado, seu carrão, e vai passear pelo centro da cidade, vai para o shopping tomar sorvete, comer pizza, entendeu? Tudo isso com o dinheiro do povo pobre, doente, sofrido e incauto do nosso país. E é para cima deles, como Paulo disse em Tito, capítulo 1, versículo 11. Olha, Tito, é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo, destruindo casas inteiras, famílias inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. É para cima deles com o evangelho verdadeiro da graça de Deus, para nós darmos um pasto em toda a manipulação e exploração que eles estão fazendo com os filhos de Deus, usando o nome santo de Deus nesse país. É para cima deles. Graça e paz para todos os eleitos de Deus. Amém, amados? Graça e paz. Deus continue abençoando os irmãos, em nome do Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus. Eu quero mandar aí a graça e a paz para a irmã Vanilda Lima, essa eleita do Pai, pregadora, ministra de uma nova aliança, pregadora do Evangelho da Graça. Meus irmãos, a irmã Vanilda tem um canal no YouTube. Se eu não me engano, o nome do canal da irmã é Canal Graça em Ação. Eu acho que é isso. Me ajuda aí, irmã Vanilda. Eu acho que é isso mesmo. O nome do canal da irmã é Canal Graça
em ação. Os irmãos que não são inscritos ainda no canal da irmã Vanilda Lima, se inscrevam, viu, irmão? Se inscreva no canal da irmã lá no YouTube. Ela tem um canal lá abençoado, o canal Graça em Ação. A irmã sempre está pregando o Evangelho da Graça, sempre está pregando um verdadeiro Evangelho. A irmã não cobra nada para pregar, prega o Evangelho limpo de Cristo, de graça, né? A irmã já fez parte do sistema religioso e hoje está aí combatendo as mentiras do sistema religioso, as heresias do sistema religioso. Então, meus irmãos, é hora de a gente estarmos juntos, é hora da gente se unir e apoiar uns aos outros e estarmos pregando junto o Evangelho da Graça. Irmã Vanilda, que o Pai continue te abençoando, porque a irmã já é abençoada. Eu louvo a Deus pela vida do irmão também, Elias Paulo. Irmão Elias, que o Pai continue te dando força, saúde, em nome do Cristo ressuscitado. Eu quero mandar a graça e a paz para a irmã Vilma Moreira, essa abençoada filha de Deus. Por seu esposo também, eu acho que, se eu não me engano, o nome do seu esposo é irmão Elton. Irmão Elton, é isso mesmo, né? Irmão Elton. Quero mandar também a graça e a paz para o irmão Elton, ministro de uma nova aliança, pregador desse Evangelho do Cristo ressuscitado, do Evangelho da Graça. Que Deus continue abençoando esse casal abençoado em Cristo Jesus, viu? Graça e paz, irmã Vilma Moreira. Sinta-se mesmo aí abraçada em nome do Cristo ressuscitado. Deus é contigo, Deus é conosco, minha amada irmã. Eu louvo a Deus também pela vida do irmão Reginaldo de Brasília, irmão Reginaldo Bertoso. Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. Louvo a Deus pela vida também da irmã Francimeire Ferreira. Deus continue te abençoando. Irmão Ricardo Teixeira. Que o Pai continue te abençoando com todas as bênçãos, né? O irmão já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo, né? Mas eu te digo que o Pai continue te abençoando porque o irmão já é abençoado. Irmã Francimeire, que Deus continue te abençoando também. Então vamos que vamos, irmão Ricardo Teixeira, tamo junto, vou abençoado. Tamo junto aí, glória ao Pai, tamo junto. Vamos continuar pregando esse Evangelho poderoso, né, irmão? Quando eu era do sistema religioso, fazia parte do sistema religioso, todos os dias eu pregava nos templos religiosos. Pregar o quê? Pregava a lei de Moisés. Era uma agenda hoje, uma agenda amanhã. Não tinha sossego, não tinha descanso. Chegava em casa meia-noite de uma agenda, 1h da manhã. Ia jantar lá para 2 da manhã. Quando ia dormir, 3 horas, 4 horas da manhã. E antes de dormir, eu tinha aquela preocupação de ter que orar ainda 1 hora de relógio ou 2 horas de relógio para mim me sentir bem com Deus. Eu tinha que orar 1 hora antes de dormir ou 2 horas. E não era aquela oração em espírito, não. Aquela oração mesmo em voz alta. Meu Deus, queima, vai jogando por terra, em nome de Jesus. Eu não tinha paz, irmão. Hoje eu estou reinando em vida, em perfeita vitória, né? Hoje eu estou descansando, glória ao Pai. Continuo orando, mas em espírito, né? Adorando o Pai em espírito e em verdade, né? Não estou mais naquela luta de ter que orar 1 hora por dia, 2 horas, 3 horas, porque a nossa vida já é uma vida de oração, né? Tudo que eu faço é pensando no Criador, é pensando no Pai. A nossa vida já é uma vida de contato diário com o Pai, né? A nossa vida já é uma vida de oração, né, irmãos? Então, meus irmãos, no sistema religioso eu pregava todos os dias. Aí tem uma pessoa que falou, você está fazendo live demais. Para que fazer live? Quer dizer, irmão, quando eu estava no sistema, todos os dias pregar numa festividade, em um templo religioso e pregando heresia, pregando a lei de Moisés. E eu não cansava e as pessoas não estavam nem aí. Agora que eu estou pregando o Evangelho limpo, o Evangelho poderoso da graça, tem gente que já está incomodada, dizendo que eu estou fazendo live direto, que eu estou pregando o Evangelho da Graça direto, que não precisa pregar direto o Evangelho da Graça. Que nada, meus irmãos, é para cima deles. Se na lei eu pregava, eu tenho que pregar dobrado até agora, meu irmão, que eu conheci a verdade, eu conheci esse Evangelho poderoso, eu tenho que passar ele para frente mesmo, irmão. Eu tenho que passar para frente mesmo essas revelações para a glória do Cristo ressuscitado. Amém, meus amados?
Continue pregando esse evangelho, não dê ouvido para ninguém não. Não é nem para a direita nem para a esquerda. Continue pregando o evangelho da graça. Deus é contigo, Deus é conosco. Quem cuida de nós é o Pai dos Espíritos, é o cabeça da igreja, é o poderoso, é o todo-poderoso. Vamos fazer aqui uma breve confissão. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esses minutos de estar aqui ministrando esse evangelho poderoso da graça. Continua abençoando teus filhos, as tuas filhas, em nome de Cristo ressuscitado. Pai, se algum irmão ou irmã que está aqui nessa live, que participou conosco, se encontra enfermo ou doente, cura eles segundo a tua vontade, em nome de Jesus ressuscitado. Continua abençoando teus filhos, os teus eleitos, os teus escolhidos antes da fundação do mundo. Pai, é isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Graça e paz, meus irmãos, e até a próxima live. Um beijo no coração. Eu amo vocês. Amém? Fui.